Você falou que você também dá aulas e que você tem bons feedbacks, né? Porque para professores, por exemplo, alguns profissionais da saúde que te procuram para ter essa base um pouco mais ampla e talvez trabalhar melhor em sala de aula ou em outros ambientes, né? Você faz isso com certa regularidade. Depois eu vou deixar, inclusive, a indicação do seu canal, do seu contato no vídeo, para que as pessoas possam te abordar conforme a necessidade, a demanda, enfim. Mas você também oferece esses cursos com uma certa regularidade. Sim, sim. Já temos, dos primeiros cursos gravados, já são mais de 300 alunos, marcados só sobre a parte de musicoterapia. E depois eu fiz vários outros cursos com essas demandas envolvendo a parte de musicoterapia. Então, musicoterapia e fonoaudiologia, musicoterapia e ABA, né, que é uma coisa que buscam-se muito, musicoterapia e alfabetização. Eu dou cursos e workshops toda semana, e também dou supervisão e consultoria toda semana. Então já é uma estrutura assim, meio que uma agenda bem fechada, graças a Deus, assim, e não só em São Paulo, que é onde eu estou, mas para outros estados também. Então a gente conversa bastante, dou consultoria para algumas clínicas, né? Já dei consultorias para a parte clínica também, onde eles ficam um tempo comigo, nós estruturamos o trabalho, e depois de estruturar todo esse trabalho, aí o musicoterapeuta decide continuar comigo, a clínica já estabeleceu todo o trabalho dele, mas o musicoterapeuta quer continuar com os estudos. Então a gente cria uma agenda, uma rotina, então toda semana tem aluno, toda semana tem encontro, eu tenho encontros de grupos que já tem mais de um ano, né? Ah, que legal. Supervisões também, que tem mais de um ano. Então a gente fica exatamente por conta da busca por conhecimento. Eu procuro muito, muito não me manter na mesma coisa que eu estive ano passado, por exemplo. Aquilo que eu sabia ano passado não é o que eu sei hoje. Eu sei muito mais hoje. Claro. E essa ideia que me permite continuar com esses alunos. Porque eles percebem que eu não fico escondendo informações ou materiais para eles ficarem um bom tempo comigo. Se eles conseguirem absorver tudo durante uma hora, mando tudo durante uma hora. Caso eles não consigam, então a gente vai Aí você diluindo. sério. Muito bom. Aí eu queria fechar com uma pergunta, talvez um pouquinho capciosa, mas algo que me ocorreu. Você acha que existe um certo preconceito em relação à área, principalmente porque você trabalha em áreas tão específicas, né, dentro da saúde, e eu percebo que nós ainda temos muitos pais, principalmente, né, quando a gente fala de escola, falando muito de, porque a escola não dá conteúdo adequado, ou o conteúdo não... Eu ouço muitos pais falarem, o conteúdo não é forte, né? Embora muitos... O que é o conceito de conteúdo não é forte tenha variações, né? De pai para pai. Pais e mães, né? Falando de todo mundo. Mas você acha que existe um preconceito em relação a, talvez... Pensando, eu sei que o que você faz não são aulas de música, isso está muito claro, mas eu fiz recentemente um outro vídeo falando sobre os profissionais de educação física. E aí eu estava pensando, por exemplo, como a gente... eu tenho estudado uma teoria que é muito usada para o mercado corporativo, que ela é um profissional que estudou diversas teorias, ela se chama visão integral, a visão integral é de um estudioso que se chama Ken Wilber, e ele fala que ele pegou várias teorias e condensou em uma só,
porque ele justamente parte do pressuposto que o ser humano é integral, nós somos uma coisa integral, então não dá para separar o nosso espiritual, o nosso emocional, o nosso físico, e a gente sabe, você que está na área da saúde sabe que tudo é conectado. Mas, quando nós vamos para o ambiente educacional, especificamente, é isso, eu vejo ainda muito dos pais buscando uma educação de conteúdos talvez mais fechados, então matérias que são mais técnicas têm mais valor do que matérias como educação física, música, artes, e isso é uma coisa histórica, mas talvez isso também gere um certo preconceito na sua área de atuação. Você não sei se ficou claro, muito longo, mas você sente isso, ou já sentiu isso alguma vez? Como é que você pensa sobre essa questão? É muito simples assim. Vai lá, Luizinho, tá na hora de você se divertir com o tio. Então, assim, mas eu entendo que existe um contexto, eu não vou fazer a parte de vitimismo, como eu falei já. Sim, sim. A música, culturalmente, aqui no lado do Ocidente, tem uma visão muito comemorativa. Onde nós temos música? Aniversário, balada, casamentos, cerimônias em Sim, em gerais. geral, Nós temos isso. Então, fica muito marcado para a nossa sociedade que a música está ligada sempre a se divertir. Excelente. A coisa que nós temos que fazer é mostrar que não é apenas se divertir. Vou dar um exemplo. Muita gente estava procurando lá onde eu atendo fono. Muita gente estava procurando psicólogo para dar um jeito na criança. E é engraçado que é sempre um jeito, é no outro, é o outro que está errado, do jeito ele não está do jeito que eu quero, né? Já pego o preconceito daí, porque a criança é de uma forma, é de um jeito, e você quer estruturar para que ela seja, talvez de um jeito que você não foi, ou de um jeito que você viu que a outra pessoa conseguiu ganhar mais. Então, esse preconceito de conteúdo. Conteúdo para quê? O que essa criança vai ser quando crescer? Você não sabe. Então, se ele for um artista, por exemplo, tudo que ele procurou de saber sobre português ou matemática, né, que são as matérias principais que o pessoal prezam muito para eles entenderem, às vezes não faz sentido para ele, para a vida funcional dele, né? Agora tem outros que não. Tem outros que vai fazer muito sentido. E quando o profissional, ou quando o professor, ou quando o representante daquele ensino consegue transpor esse entendimento para os pais, isso muda. E muda muito. Claro que é um conceito bem genérico, vou te falar. Esses dias sentou uma moça e a criança, eu li o relatório, porque eu perguntei para a mãe, tudo bem e tal? Qual o diagnóstico? Por que você está trazendo seus filhos aqui? Qual é o diagnóstico dele? Ela falou, diagnóstico? Não, moça, eu não sei o que é isso, diagnóstico. E totalmente simples, uma moça totalmente simples. E ela até colocou, não, eu sei que eles têm problema, né? Eu não colocou assim, tipo, era bem simples mesmo. Esse negócio de coisa, eu não sei, eles têm problema. Eles têm uns problemas, por isso que eu trouxe eles para cá. Era assim. O que eu vou tentar conversar com a mãe ou tentar explicar sobre a magnificência da musicoterapia ou como funciona Não tem como. O que ela precisava? Ela precisava entender, eu precisava entender o que ela queria, que eu entendi, ó, meu filho, ele me bate, e eu não consigo
nem dormir em paz, porque eu tenho medo de ele acordar e sair me batendo, enquanto eu tô dormindo. Era uma mãe com retardo leve, ela vivia catando sucata pra rua para sobreviver. Então era muito simples na questão de instrução. Sim. Então eu captei a importância do que ela queria e falei como eu poderia ajudar naquela demanda dela. Aí eu falei, então, mãe, pode ser que ele fique irritado porque ele não aguenta esperar, mas na hora que a gente está tocando música, vai ser a minha vez de tocar e depois a vez dele de esperar, então ele vai aumentar o tempo de espera dele, ele vai aumentar o tempo de tolerância, ele vai gostar mais de fazer uma atividade e vai chegar mais cansado em casa, então ele vai dormir também mais tranquilo, mais regulado. Porque senão você não consegue absorver. E eu lendo o relatório, prontuário, o que ela não sabia descrever que ele tinha surto psicótico, esquizofrenia, retardo. Nossa. Então você pega todos esses diagnósticos sérios, você pega a lista, era uma folha A4 de remédio que ele tomava. Nossa, coitado. Então você percebia que era muito complexo dentro de uma situação assim. Então você tem que colocar o quê? Como aquele que vai ajudar. Uma mãe virou esses dias e me procurou também, porque a fono que foi falar com a mãe falou assim: Ah, então, mãe, eu acho melhor tirar ele da musicoterapia, porque ele tá cantando demais. Ele tá cantando muito sobre tudo e ele não consegue falar. Ele não fala porque ele fica cantando tudo. Então a música tá dando um estímulo para ele continuar cantando. E a mãe foi me questionar e foi me perguntar, então, porque a fono falou para eu tirar da musicoterapia, o que que você acha, coisa e tal. Eu falei, ó, mãe, com todo respeito, quem poderia trabalhar se ele está com uma dificuldade e ele só está cantando, quem consegue analisar isso é o musicoterapeuta. Porque é ele que tem a habilidade de entender por que que a criança só canta. Por que que ele só busca estímulo musical. E se você tirar o estímulo da musicoterapia, você vai estar trabalhando com um monte de funções que estão tentando inibir a única parte que ele se comunica. Então não tem sentido. E ela falou, então, Léo, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, mas se ele tem um problema com música, quem vai ajudar ele é o musicoterapeuta. Não que seja só música, mas eu analiso os intervalos que a criança fala, o jeito que ela canta, as músicas que ele canta. Por exemplo, ele tinha uma crítica que era, ele tinha quando ele estava irritado, ele cantava Parabéns para Você. Quando ele queria ir embora, ele cantava Parabéns para Você. E ele iniciava assim, tan, taran, dan, daran, dan. E ele fazia na hora, sempre. Por quê? Porque quando acontecia uma festa e no Parabéns para Você é onde ele se irritava, a mãe pegava e ia embora. Nossa. Então ele colocava o quê? A música estava correlacionada com a hora de ir embora. E quero ir embora. Eu não vou falar quero ir embora. Eu vou cantar Parabéns para Você. O fono nunca estava pegando essas ideias, essas estruturas. Não. Tanto que depois ele diminuiu isso e começou a fazer. E eu fui analisar, peraí, esse intervalo é de segunda maior, né? Uma nota para outra. É de segunda maior. Opa, isso daqui ele tá irritado. E sempre quando ele tá irritado, ele faz essa nota. Sempre. Ou seja, ele estava em casa às vezes fazendo e ninguém percebia que ele estava irritado. E aí quando falava assim, Joaquim, vamos tomar banho? Aí ele respondia, Aí ele começava a jogar tudo fora. Ele quebrava, jogava os objetos. Porque ninguém percebeu que ele estava irritado e ainda foi dar uma outra demanda para ele. Não sei você. Você já tentou falar com o operador, com algum atendente de telemarketing, aí você tá tentando conversar, aí tá lá, tá, não, fulano, eu quero trocar minha conta. Isso, você quer aumentar o seu plano. Não, eu quero cancelar. Eu tô trocando minha conta por outra. Então, mas a gente não pode.
Não, mas você não entendeu, eu não quero continuar mais com esse plano. E você começa a ficar irritado, você começa a falar mais alto, você começa a perder sua paciência. Porque comunicação, quem não sabe se comunicar, quem não consegue uma comunicação, parte para violência. Isso é geral. Quando você não consegue se comunicar, você parte para violência. E a violência entra no gritar, entra nos gestos, entra no tacar as coisas, entra no brigar, entra na parte da violência física. Tudo isso é violência. Tudo isso. Então, ó, você tá ali, tá tentando passar, o cara não te deixa passar com o carro, você começa a buzinar, você começa a gritar. Então, tipo, você sai da sua razão, porque você não conseguiu com que o outro entendesse aquilo que você queria, e você transmite para o mundo. Então, existe sim essa questão de pejorativa dentro da profissão, exatamente porque as pessoas não entendem e os profissionais estão pecando em não deixar isso claro. Que aí eu jogo a responsabilidade principalmente para a gente, que é uma coisa que eu falo para todos aqueles que são meus alunos há mais de um ano. Eu falei, a culpa é nossa, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Por quê? Foi você que estudou 4 anos para entender o que é musicoterapia. Não o Joaquim da padaria. Não a mãe do Joaquim. É você. É você que tem esses dados que pode transmitir a sua ideia. Então você precisa, de alguma forma, trazer solução para aquele caso. Ou trazer um conforto, pelo menos, de que você vai trabalhar dentro de todas as suas possibilidades para você ajudar. Aí sai do lúdico, aí sai da festa, aí sai de todas as festividades, sai do... E aí, vai brincar com o tio? E vem... Caramba, ele não falava antes de você atender ele. Ele passa com fono há 4 anos. E não tirando o mérito do profissional, Sem mas dúvida. a gente trabalha em conjunto. Claro. Eu me dou muito bem com fono. Eu amo, porque eu canto, né? Então, tipo, eu sempre procurei essa parte de conhecimento da fono. Então, quando tem algum paciente que o fono me indica, a gente troca muita ideia, a gente troca muita figurinha. E ele já vem com uma demanda específica. Léo, eu não tô conseguindo fazer com que ele dê golpe de glote. Né, um termo mais técnico para os fonos. Mas pode deixar, vou fazer. E ele confia que eu vou fazer. Então tem essa parceria, tem essa intenção, tem essa proximidade exatamente porque eu fui procurar entender o trabalho dele e ele foi procurar entender o meu trabalho junto com essa função de resultados. Isso Muito muda bom. tudo. Com certeza. Nossa, eu estou maravilhada com a nossa conversa. Eu te agradeço demais a disponibilidade, acho que foi incrível. Vou fazer uma super propaganda, porque eu aprendi muito com a nossa conversa e eu já estou pensando aqui numa próxima conversa para nós. Mas, por enquanto, queria te agradecer e dizer que vou colocar a sua indicação no canal e vou fazer a sua indicação também, porque eu gostei muito, tá? Fico muito feliz, fico muito feliz. Também agradeço a oportunidade de explicar um pouco mais sobre a profissão. É sempre um prazer, né? Falar sobre isso, conversar sobre essas demandas de trabalho, entre outras situações que ocorrem durante o nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não percebe que está tudo linkado. Sem dúvida. Muito obrigada.